Buenas noches, mis queridos amigos. Bem-vindo a esse novo capítulo que vamos estudar o dia de hoje, o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Daniel é um livro para nossos dias, assim que antes de começar o estudo desta noite, vamos nos dirigir em oração ao Senhor que nos dê a sabedoria. Vamos a orar. Querido Deus, eterno Padre, rogamos em esta hora que Tu estés conosco, sé o invitado especial desta noite, e que Tu Espírito Santo nos dê a sabedoria para compreender Tu palavra. Abre nosso entendimento, Senhor, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos amigos, em continuação ao tema de ayer que vimos sobre as 7 bestias que está registrada em o capítulo 7 do livro de Daniel, o tema de hoje será então sobre o cuerno pequeno, sobre o cordeiro e o macho cabrío, que se assim introduz o capítulo 8 do livro de Daniel. Então, diz, durante o terceiro ano, assim se introduz o capítulo 8 com versículo 1. Busquemos em nossas Bíblias, Daniel capítulo 8 e versículo 1. E diz, em el terceiro ano del reinado de Belsasar, me apareceu uma visão a mim, Daniel, depois de la que havia tenido antes. É dizer, Daniel aqui contempla um cenário já distinto da visão anterior. Disse o profeta que ele estava em seu terceiro ano del rei Belsasar. Então, durante o terceiro ano do rei Belsasar, ele tem a visão junto ao rio Ulai. E ele contempla precisamente a visão de 2 animais. É uma visão posterior a de las 4 bestias que ele havia tenido em el capítulo 7. Acompanhe comigo Daniel capítulo 8. Diz, essa visão se trata de 2 animais, de um carneiro e de um macho cabrío, que representava o Império Medo-Persa e representava a Grécia. Daniel capítulo 8, versículo 3. Então, acompanhe comigo em sua Bíblia. Diz, alcé mis ojos e miré, e he aqui que havia delante del rio um carneiro, em el qual tinha 2 cuernos, pero aunque eram altos, el uno más que alto que el otro, e el más alto se engrandeceu después. Agora passamos ao versículo 4. E vi que el carneiro hería con los cuernos hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur, y ninguna bestia podría parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Bem, sigamos na leitura. Esse carneiro, tal como menciona o profeta Daniel, meus queridos amigos, acá na profecia, versículo 5, mientras eu pensava em um macho cabrío, vino del oeste. Sim? Então, estava anteriormente o carneiro e agora ele contempla a um segundo animal. Em esta ocasião acá, o carneiro representava ao Império Medo-Persia. Sin embargo, depois de isso, Daniel vê a segunda bestia, um outro animal, diferente do primeiro, e que se encontra a esse primeiro carneiro. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Daniel capítulo 8, versículo 6. E a escritura diz assim, vino hasta el carneiro de 2 cuernos que eu havia visto junto ao rio, e correu contra ele com todo el ardor de sua força. É dizer, acá nós temos um cenário onde há uma confrontação entre os 2 animais, entre o carneiro e entre o macho cabrío. Este é o cenário que está contemplando o profeta Daniel. De acordo a isso, o profeta Daniel menciona que houve um ataque. O macho cabrío se investe contra o carneiro. Então, isso menciona o versículo 6, verdade? Diz que foi hasta ele, tinha os 2 cuernos, el qual havia visto antes. E o versículo 7 menciona, e vi que chegou ao carneiro e se enfureceu contra ele, e lo golpeou, quebrou sus 2 cuernos, pois el carneiro não tinha força para quedar-se de pé delante de ele. Por lo tanto, lo derribou a tierra e lo pisoteou, e não houve quem librasse el carneiro de su poder.
El versículo 8, el profeta Daniel entonces sigue describiendo la visión. Menciona, entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos del cielo. Bem, tal como descreve o profeta Daniel em la visão que lhe ha sido dada desses 2 animais, o primeiro que era o carneiro que representava o império Medo-Pérsia em suas 2 etapas, o segundo representava o outro poder que era o macho cabrío representando o poderio de Grécia. Menciona o profeta Daniel que o macho cabrío se investe e tira por tierra e pisotea el carneiro que antes havia tenido muita força. Es decir, que en ese momento, cuando el mismo macho cabrío, ese poderío que ahora ya representa a Grecia, se engrandece, se enaltece, estaba en su apogeo, en su momento más glorioso, el cuerno que tenía principal es arrancado, representando así la muerte, el fallecimiento, ¿cierto?, de Alejandro Magno, que fue ese primero cuerno que tenía el macho cabrío. De acuerdo a la profecía bíblica, entonces Grecia domina el imperio Medo-Pérsia. Vamos seguir vendo o versículo 9, tal qual descreve o profeta Daniel. O versículo 8, ¿sí? Dice, e el macho cabrío se engrandeceu muito, e quando estava em sua maior força, aquele cuerno foi quebrado, e em seu lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos do cielo. Tal como nos recuerda, queridos amigos, a história, depois de que Alejandro Magno murió envenenado, reemplazaron los 4 generales, ¿sí? Entonces de ahí que se cumple la profecía diciendo que de este animal surgieron ahora 4 reinos. Es decir, que el mismo reino de Grecia fue dividido en 4 partes por los 4 generales de Alejandro Magno. ¿Sí? Ahora vemos el versículo número 9. Y la palabra dice así, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que crecía mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Entonces, aquí debemos tener un detalle muy importante a considerar, lo que menciona el profeta Daniel. Cuando él menciona en el versículo 9 que de uno de ellos salió un cuerno pequeño, hace alusión, hace referencia al versículo que está antecediendo, que es el versículo 8. Pero debemos poner mucha atención para ver y analizar cómo termina el versículo 8. Daniel dice, hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, que el profeta lo está mencionando, que ese cuerno pequeño saldría entonces de uno de los 4 vientos del cielo. Y tal como figura y relata los historiadores, el imperio romano surgió del oeste. De ahí también que ese mismo cuerno pequeño surge de ese mismo poder que ya existía, tal como Daniel lo había mencionado en la visión del capítulo 7, que el cuerno pequeño salía de la 4ª bestia, del 4º animal. ¿Sí? Para que quedemos claros en este aspecto. Entonces, el cuerno pequeño proviene del 4º animal, de la 4ª bestia. ¿Sí? Vamos a avanzar en nuestro estudio. Llegamos aquí una retrospectiva de cómo fue ese crecimiento del mismo imperio griego, hacia, como describía, hacia el norte, hacia el sur, ¿verdad? Entonces, después que el reino fue dividido en 4 partes, cada uno de ellos trató de llevar a cabo su mismo gobierno. Pero sabemos, tal como Daniel había visto en la profecía, que ese reino también pasaría, sería sucedido por un reino más fuerte que él. Porque Grecia, de acuerdo a la profecía dada en el capítulo 7, representa el 3º imperio. Nos queda un imperio, ¿sí? Entonces Grecia pasaría también. De acuerdo a eso, vayamos a Daniel capítulo 8, versículo 16, 20 y 22. Y aquí dice lo siguiente, Daniel capítulo 8, versículo 16. Dice, y oí una voz humana en el Ulai, que a gritos dijo, Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí, y con su venida
me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: hijo de Adán, entiende que la visión es para un tiempo del fin. Versículo 20. Aquel carnero que viste con los dos cuernos representa los reyes de Media y de Persa. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primero rey, es decir, Alejandro Magno. Y los 4 cuernos que sucederam a aquel que se quebró representan los 4 reinos que saldrán de esta misma nación. Fue la subdivisión del imperio griego por los 4 generales de Alejandro Magno. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro de intrigas. Meus queridos amigos, tal como menciona a profecia dada ao profeta Daniel, em primeiro lugar, a visão não era para os dias de Daniel, era para dias futuros. E aqui encontramos então que o mesmo ángel Gabriel que está explicando ao profeta Daniel, vê que ele faz referência que o carneiro representava a Medo-Pérsia e que o macho cabrío representava a Grécia. E o que ia suceder depois que esse cuerno principal caíra, que foi a caída de Alejandro Magno, e posteriormente a divisão de Grécia em 4 partes. Agora, vayamos ao livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 12. Daniel capítulo 8, versículo 9. Dice que de uno de ellos salía un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Hacia el sur estaba tierra de Egipto, la tierra hermosa, tal como hace referencia acá, el profeta Daniel estaba se refiriendo a lo que es toda la tierra de Palestina, ¿sí? Jerusalén, todas esas regiones fueron entonces conquistadas por ese poderío. El versículo 12 dice que y a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados y echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Es decir, que ese ataque de ese poder que representaba el cuerno pequeño de la profecía bíblica, él iba a echar por tierra la verdad. ¿Sí? Ahora vamos a identificar esse poder que menciona o profeta Daniel, porque como veímos en el capítulo 7, Daniel tiene interés em conhecer e saber mais acerca de esse cuerno pequeno. Como aprendemos em Daniel, esse cuerno pequeno, o rei representava a Roma em suas 2 fases, em suas 2 etapas, já tanto em la etapa de Roma pagana imperial como na etapa de Roma papal. Era um poder que se levantava contra Deus. Isso devemos ter em conta para identificar esse cuerno pequeno. Segundo, que esse mesmo poder que se levantou se engrandeceu contra o ejército, contra o jefe do ejército. De acordo com a referência que temos em um livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, o jefe ou o príncipe do ejército está se referindo a Cristo Jesus. E disse, e esse cuerno pequeno, por ele foi quitado o sacrifício contínuo e echou por tierra a verdade. Ou seja, as ações que realizou esse poder, ¿sí?, religioso, es que echou por tierra a verdade, hizo cessar o sacrifício contínuo. Já vamos entender as palavras do profeta Daniel. Pero para isso necessitamos entender primeiramente que significava o serviço contínuo. E para isso devemos repassar o que é todo o serviço que se realizava em um santuário terrenal. Abramos nossas Bíblias em um livro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 e versículo 40. Em versículo 8 diz, Deus lhe dá a ordem a Moisés e diz, e harão um santuário para mim, para que eu pueda habitar em meio de eles. Versículo 40. Mira e hazlo conforme ao modelo que se te ha mostrado em el monte. Por lo tanto, a ideia de construir, a ordem de construir um santuário foi dada por Deus a Moisés, su siervo. Pero Moisés deveria ser de acordo a las instrucciones que Deus lhe havia dado, que Deus lhe havia mostrado em el monte. Ou seja, que o santuário terrenal seria uma cópia do santuário celestial.
Um breve repasso, então, o santuário terrenal tinha 3 compartimentos. Estava afuera, a primeira etapa, desde afuera hacia dentro, era a etapa, el patio. Aí estavam, então, em esse cenário, estava o altar de holocausto, estava o lavatório. Em essa ocasião havia levitas que ministravam diariamente, e as pessoas que vinham oferecer sacrifício, vinham com seus animais, adentravam a esta parte, al átrio, e o levita, o sacerdote, ia a recebê-lo. Depois de isso, que era sacrificado o animal, ministrava em um lugar santo, diariamente, o sacerdote. Em lugar santo também do santuário, tínhamos alguns muebles que representavam também funções de Cristo. Temos o candelabro, temos o altar de incenso, temos a mesa com os panes de la propiciação. Sim? E já a terceira etapa do santuário era a parte que estava separada por uma cortina, por um velo, que era o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era solamente ministrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. E o que se encontrava em um lugar santíssimo detrás do velo era a arca com as 2 tablas da lei, com a vara de Arão e com o manar. Sim? Então, era um breve repasso de como estava estruturado o santuário terrenal, já que era uma cópia do santuário celestial. Agora, que serviço se realizava em esse santuário? De acordo ao livro de Éxodo, capítulo 29, versículo 38 e 39, acompanhem sua Bíblia, por favor. A Escritura menciona: isto é o que oferecerás sobre o altar cada dia, continuamente. Los cordeiros de 1 ano oferecerás. Al amanhecer e al atardecer lo oferecerás. Então, esse era o serviço diário. Era conhecido também como o serviço contínuo. Esse serviço se levava a cabo em Israel todos os dias. Sabemos que Israel tinha algumas festividades muito especiais para eles como nação. Entre elas estava a Páscoa, estava o Pentecostés, estava o mesmo dia da expiação. Pero incluso em esses dias também se levava a cabo o serviço diário, porque não se podia parar, era contínuo. E esses 2 cordeiros que se menciona acá no livro de Éxodo, era a ofrenda de Deus por o pueblo, para o perdão do pecado de la nação judia. Incluso as pessoas que eram mais pobres em Israel puderam ser beneficiadas com esta ofrenda de Deus. De hecho, é o mesmo capítulo 16, 15 do livro de Levíticos, você pode ver que há diferentes tipos de ofrenda por el pecado. As pessoas que não podiam comprar um cordeiro poderiam oferecer palomas. E se for mais pobre todavia, poderia oferecer 2 pichones. Então, de acordo a isso, essa provisão de los cordeiros, um ao amanhecer e o outro ao atardecer, era a ofrenda de Deus para toda a nação. E incluso se algum judeu se encontrava fora de Jerusalém e não puder estar presente para essas ocasiões, essa ofrenda também ia em benefício de ele. Por lo tanto, o serviço contínuo em Israel não parava, era contínuo, simbolizando o que Cristo Jesus haria em o santuário celestial. Então, o serviço diário se constituía de las ofrendas por el pecado y las ofrendas por el pueblo. Las personas traían el cordero ante el sacerdote. El sacerdote entonces tomaba una vasija para recepcionar la sangre del animal. El pecador entonces ponía ambas manos sobre la cabeza del animal. Elevava uma oração confessando seus pecados aí, e seus pecados simbolicamente eram transferidos a esse animal. E em seguida, o sacerdote passava o cuchillo para o pecador e o pecador degollava o animal. Tomava essa sangue e levava ao lugar santo em um santuário. Dessa forma, então, simbolicamente, os pecados do homem eram transferidos a esse cordeiro. E posteriormente, essa sangue entrava adentro do santuário. O outro serviço que se realizava em esta ocasião era o dia de la expiação, conhecido também como o Yom Kippur.
Era o dia do juízo para a nação judia. E esse dia, se você abre sua Bíblia e confere em Levíticos capítulo 16 e versículo 29, você vai encontrar que era solamente uma vez ao ano. E no versículo 18 e versículo 19, a palavra de Deus disse que era o 10º dia do 7º mês. Este era o dia, então, de expiação para o povo de Israel. O povo deveria ter uma preparação prévia para este dia, porque era um dia de profundo exame de consciência. Era um dia onde eles, como nação, entravam em juízo com Deus. Para quê? Para ser liberados de seus pecados, de suas iniquidades. E em esse dia também havia uma cerimônia muito especial. Quem oficiava em esse dia? O sumo sacerdote. Sim, esse sumo sacerdote tinha que ter, primeiramente, uma preparação prévia personal. A instrução que está em livro de Levíticos, do capítulo 8 ao 10, você vai encontrar, querido amigo, que Deus dava a instrução a Arão, que era irmão de Moisés, o sumo sacerdote em seus dias, que primeiramente ele deveria banhar-se, depois deveria ter uma vestidura de lino fino. Toda a vestimenta era de lino fino, era uma vestidura especial para que ele oficiara em esta ocasião. Pero antes de esto, o mesmo sumo sacerdote teria que oferecer um sacrifício. Ele tinha que oferecer um sacrifício por ele e por sua casa, e depois por o povo. Sim? Então, se você vê em livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 18 e 19, você vai encontrar que Deus pediu a Arão que levara em esta ocasião um bezerro, sim, de 1 ano e um macho cabrío. Então, em primeira instância, Arão tinha que oferecer a ofrenda por ele e por sua casa. Então, se matava esse novilho de 1 ano, com a sangue desse novilho, o sumo sacerdote lo imolava, lo degollava. Um outro sacerdote tomava essa sangue e la movia em essa mesma vasija para não coagular a sangue. Depois, o sumo sacerdote ia e tomava do altar de sacrifício as brasas e também tomava incenso e entrava ao lugar santo, em um santuário celestial, e ponia a los pés del altar e ponia aí as brasas e o incenso. Volvia afuera, tomava a sangue então desse animal, del bezerro que foi imolado, e tinha que aspergir sobre os cuernos del altar. 7 vezes com seus próprios dedos ele tinha que mecer os 4 cuernos que estavam em el altar. Depois que ele terminava de fazer esse rito, agora ia afuera, se echava suerte sobre 2 animales. Antes, lo que o macho cabrío, um seria para o Senhor e outro seria para Azazel, que representava Satanás. Pero esse macho cabrío que representava, que lhe havia tocado sorte para o Senhor, Arão agora lo tomava, lo degollava, tomava essa sangue e ia e fazia o mesmo rito que havia hecho antes com a sangue del bezerro. Quando ele terminava, saía do lugar santo e bendecia a nação. Em seguida se acercavam a ele ao macho cabrío que lhe havia tocado sorte para Azazel. Sim, como vemos aqui na apresentação, esse macho cabrío que havia tocado sorte para Azazel, em primeiro lugar, Arão lo tomava, esse animal, ponia ambas manos sobre sua cabeça e fazia a oração. Representava então que todas as iniquidades, todo o pecado da nação judia era transferido sobre esse macho cabrío. E em seguida, esse macho cabrío seria levado ao deserto. Então havia também uma pessoa especial para levar esse macho cabrío hacia o deserto. Tinha uma vestimenta especial. Está em Levíticos capítulo 16, versículo 21 e versículo 22. Uma vez que esta pessoa levava o macho cabrío hasta o deserto, lo deixava allá para que muriera. E depois ele tinha que volver, duchar-se, cambiar-se e volver a entrar no campamento. De esta forma se hacía a expiação em Israel. O macho cabrío era que lhe tocava ao Senhor, era o meio de ele, por meio desse simbolismo, representava a Cristo, que ia
através de su sacrificio, de su sangre, purificar a su pueblo. Todo esse simbolismo tinha um significado. Também, um detalhe muito importante a considerar, que esse mesmo macho cabrío que era levado ao deserto, representa também a Satanás, quando, tal como descreve o livro de Apocalipse, no capítulo 20, quando durante o milênio que ele quedará solo, isolado, sem ter a nadie com quem tentar. Será a prisão de ele. E depois de isso será sua execução quando Cristo venga com a cidade santa. Es decir, que todo lo que se hacía antes en las ceremonias de Israel, en este caso del día de la expiación, había un significado profundo de lo que se hará en los días venideros y de lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros. Bem, há outras citas que quisiéramos ver en esta ocasión, es Daniel capítulo 8. Sim? Já leímos, de hecho, Daniel capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. A palavra menciona, certo? Dice, por ele foram quitados. Estava se referindo ao corno pequeno. Que o corno pequeno, então, dice, por ele foi quitado o sacrifício contínuo e o lugar de su santuário foi derribado. Por meio da rebelião, lhe foi entregado o exército junto com o sacrifício contínuo. E echou por terra a verdade e hizo quanto quiso e foi prosperado. O que significa isto? Você poderia perguntar, verdade? Meus queridos amigos, se nós hacemos uma análise el dia de hoje, podemos ver que os milhões de creyentes, lejos de ser levados a Cristo Jesus, eles vão contrariamente ao sacerdote, acudem a um sacerdote para confessar seus pecados. E estes sacerdotes, a sua vez, los dirigem a estas pessoas hacia os santos, hacia Maria, para redimir seus pecados. El caminho diferente que hizo Jesus, porque Jesus dijo, venid a mim, todos que estáis cargados e trabajados, e eu os darei descanso. Também Jesus dijo, nadie viene al Padre si no es por mim. Ou seja, que todas estas ações que realiza o corno pequeno, que substitui o sacerdócio de Cristo, são contrárias a las enseñanzas de Cristo. De esta forma, então, esse corno pequeno, esse poder religioso, ha de cessar o sacrifício contínuo, ha de cessar a obra de Cristo em um santuário celestial. E assim está echando por terra a verdade acerca da obra meritória de Cristo em um santuário celestial por nós no dia de hoje. Então, você que é uma pessoa sincera de coração, você é uma pessoa que ama a Deus e está buscando conhecê-lo cada dia mais. Acá Daniel, através dessas profecias, está revelando que esse poder se levantaria e se iba a oponer a la obra meritória de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. É mais, veamos essa frase que é muito impactante, dicha por o mesmo vicário de Roma. Menciona o seguinte, queridos amigos. Dice, al nombrar pontífice máximo vicarios hijo de Dios, se consuma el atrevimiento contra Cristo mismo, anula la obra de intercesión, trae al suelo el ministerio de Cristo en un santuario celestial. Cristo es atacado de forma atrevida en su santuario, anulado y pisoteado. Es así como se consumiu la abominación, alterando todas las verdades provistas por Deus para a salvação e o sacrifício de Cristo. A palavra vicário, querido amigo, significa alguém que reemplaza as funções de outro. É dizer, que o mesmo obispo de Roma se está poniendo em lugar del Hijo de Deus. Se está poniendo em lugar del Hijo de Deus para perdonar pecados. Se diz vicários, hijos de Deus, é dizer que ele está reemplazando a obra meritória que Cristo está haciendo en el santuário celestial. São palavras fortes, verdade? Você poderá se perguntando, tão impactante, tão impressionado, pero assim está dizendo o profeta Daniel. E é o que vemos nos dias de hoje. Esse poder religioso que tem um corpo, sim, de sacerdotes, que em vez de levar as pessoas a Cristo Jesus, estas pessoas são direcionadas suas mentes em búsqueda de perdão hacia Maria e hacia os santos.
E assim, o único mediador que Deus ha provisto desaparece de cena. Então, nós devemos sempre, à luz da Bíblia, tomar nossas decisões. Vamos seguir. Há uma cita muito importante no Evangelho de São Juan, capítulo 1, versículo 29. Diz: ao seguinte dia, viu Juan a Jesus, quem venia hacia ele, e ele dijo: Eis el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Então, Juan estava dizendo que Cristo é el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo. Não há outro Cordeiro. O único Cordeiro que Deus ha provisto para nossa salvação é Cristo Jesus, o único mediador. Então, recordemos a cita que está em o livro de São Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. A Bíblia menciona que Jesus, outra vez, exalando, entregou o Espírito e morreu. Em esse momento que Jesus morreu, o velo do santuário se rompeu de arriba hacia abaixo. O velo do santuário se rasgou. E que significa isto agora? Significa que já não há mais mediadores terrenais. Não há mais um mediador em el santuário. O serviço do santuário chega até a cruz del Calvário, porque quando Cristo muere na cruz, o velo do santuário se rompe, se rasga. É dizer, que agora temos acesso diretamente a nosso sumo sacerdote, que é o próprio Jesus. Quando Juan diz: Eis el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo, Juan estava apontando a Jesus. Jesus, meus queridos amigos, passa a ser o único mediador agora entre Deus e o homem. Não há mais nenhuma intercessão acá na terra que seja válida a los ojos de Deus. De acordo à luz das Escrituras, nós vemos então que toda mediação de los homens sacerdotes acá na terra terminou, porque Cristo agora está delante de la diestra del Padre, é nosso mediador. O serviço que se hacía antes em o santuário terrenal perde sua vigência, já não tem nenhuma validez e donde o sacerdote para fazer sacrifícios, porque o sacrifício completo já foi hecho por Cristo Jesus. Então, volvendo ao contexto de Daniel capítulo 8, versículo 14, a Bíblia volve a mencionar acá, Daniel 8, versículo 14, diz o seguinte: E ele respondeu: hasta 2300 dias, de tarde e manhã, então o santuário será purificado. Ou seja, que Daniel não entende a visão e o ángel então se lo explica para ele. Havia um período de tempo para a purificação do santuário. Depois de las 2300 tardes e manhã, então aí o santuário seria purificado. De acordo? Bem, então nos perguntamos a nós outros, que santuário seria purificado? Será que seria o tabernáculo de Siló, como descreve o livro de Josué, capítulo 1, versículo 18? Será que seria o mesmo templo de Salomão, construído em século X a.C.? Ou seria o templo de Herodes? A que santuário Daniel está mencionando essa purificação? Vamos ver em seguida. De acordo ao livro de Hebreus, capítulo 8, vamos ao livro de Hebreus, acompanhem comigo em sua Bíblia, por favor. Hebreus, em el capítulo 8. Vamos ler o versículo 1. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Lo principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. ¿Sí? Es decir, Pablo estava mencionando, o autor de Hebreus está mencionando toda a temática da intercessão. Sin embargo, quando chegamos ao capítulo 8, versículo 1, Pablo disse que o principal, em resumo, o ponto clave é
que temos um sumo sacerdote que está à la diestra de la majestade em el cielo. E isto é muito importante. É muito importante que entendamos o que o autor do livro de Hebreus está planteando para nós. Agora vamos a Hebreus capítulo 9, versículo 23 e versículo 24. E aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte. Dice, fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con este sacrificio, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque Cristo no entró en santuario hecho por mano de hombre, que era solo una copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros. Esa es la palabra de Dios. Entonces, el autor de Hebreo me está diciendo a mí, está diciendo a ti, mi querido amigo, que tenemos un mediador ahora. Tal como nos refere a palavra, ele disse, sino que entrou em o mesmo cielo, donde agora se apresenta por nosotros ante Deus. ¿Dónde está nosso mediador? ¿Dónde está nosso sumo sacerdote hoje? O autor de Hebreos disse que ele está agora, ele está a la diestra de Deus. É dizer, que ele está em o santuário celestial, ministrando em favor de cada um de nós. Por lo tanto, a quem devemos dirigir-nos nosotros, seres humanos, em búsqueda de perdão? Não devo ir donde meu líder da igreja, não devo ir donde o pastor de minha igreja, não devo ir donde o dirigente da igreja. Eu vou em búsqueda de perdão para mis pecados em el santuário celestial. O autor de Hebreus nos dá a segurança de que Cristo estará aí intercedendo por cada um de nós. Essa é a melhor notícia para nós. Essa notícia nos dá esperança, porque nós somos pecadores e delante de Deus não podemos ser salvos por nossas buenas obras. Necessitamos um sacrifício perfeito. E este sacrifício perfeito foi oferecido por Cristo Jesus. Por lo tanto, o mediador que se apresenta agora, o dia de hoje, ante o Padre, é o próprio Jesus. E Ele estará aí para interceder por nós. Então, de acordo a Daniel, capítulo 8, versículo 14, o santuário que seria purificado era o santuário celestial, não era o santuário terrenal. Agora, abramos nossas Bíblias em um livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 e 18. Aqui há uma mensagem muito importante para cada um de nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. E o apóstolo Pedro disse o seguinte: porque é tempo de que o juízo empiece por la casa de Deus. E se empieza primeiro por nós, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y del pecador? Es decir, Pedro está mencionando acá un juicio. Y tal como nosotros lo vemos acá, esse juicio era una representación de lo que había antes con la nación judía. Eles tinham um dia especial para que fosse realizado o dia de expiação, o dia em que o povo como nação entraria em juízo com Deus. Esse período de tempo de 2300 tardes e manhã, quando se concluíra, então o santuário seria purificado, pero não o santuário terrenal, porque o santuário terrenal perdeu sua virgência quando Cristo morreu na cruz. Então, o autor de Hebreus lo está mencionando que era o santuário celestial. De acordo com as palavras do apóstolo São Pedro, nós então entramos em uma etapa de juízo. E se o juízo em Israel era também um dia de purificação para a nação, também lo é o dia de hoje em santuário celestial, amigos. Devemos entender, por lo tanto, que hoje em o santuário celestial se está levando a cabo um juízo. O juízo é investigador.
Porque Pedro disse que esse juízo começa por la casa de Deus. Então, esse juízo é para o povo de Deus. Começa por ele. Depois, todas as pessoas em todo o mundo serão julgadas. Pero o juízo começa por aqueles que já conhecem o Evangelho. Pero não devemos temer ao juízo, porque nós temos esperança, porque Cristo é nosso mediador. Então, devemos acordar-nos que, tal como em esse dia de festividade para o povo de Israel em el passado, era um dia de grande expectação, em los quais eles faziam um profundo exame de consciência para receber o perdão de seus pecados. E assim, a culpa de toda a nação, os pecados de toda a nação eram levados sobre esse macho cabrío, que em seguida seria levado afora do acampamento. Esse macho cabrío, que lhe tocava a sorte a Azazel, que representava Satanás, não se quedava em el campamento, senão que era levado afuera do acampamento, ao deserto para morir. Então, também Cristo Jesus quer limpiar-nos o dia de hoje. Cristo Jesus está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós, para que nossos nomes permaneçam escritos em los livros do cielo e para que nossos pecados sejam perdonados. De acordo ao livro de Hechos, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Pedro menciona: arrepenti-os e converti-os para que sejam borrados vossos pecados. Porque nossos pecados também contaminam o dia de hoje o santuário celestial. Em Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus dijo que todos os dias nossos ángeles veem a face de Deus, porque nossos ángeles levam nosso relato a Deus. De acordo ao livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, há um livro de memória, onde se registram todos os hechos que nós diariamente hacemos. É aí onde nossos pecados são anotados e são levados ao santuário celestial. Por isso que nós devemos ter em consideração a profunda necessidade de ir a Jesus em búsqueda de seu perdão, porque somos pecadores. Pero amigos, a boa notícia desta noite é que Cristo Jesus está delante a la diestra del Padre, intercedendo por nós. Não devemos temer o juízo de Deus, porque Deus quer que nos acercamos a Ele com plena confiança de que Ele pode limpiar-nos, purificar-nos e dar perdão para nossos pecados. Que Deus te bendiga e que tu puedas, querido amigo, aceitar esse sacrifício de Jesus como tu mediador delante de Deus Padre. Deus te bendiga. Te quero invitar agora a hacer uma oração para concluir o tema de hoje. Vamos orar. Querido Deus, em esta noite te damos as graças por la luz que há em tu palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu palavra nos ensina que o santuário celestial seria purificado e está sendo purificado. Graças porque Cristo Jesus está delante do Padre intercedendo por nós. Que nossos nomes permaneçam escritos em um livro de la vida e que nossos pecados também sejam perdonados, Senhor. Bendize a los amigos que nos acompanham, Senhor, e que tu bendição, tu santo perdão, tu paz esteja com cada um de eles. Te oramos em el nome de Jesus. Amém, Senhor.